Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estou de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Eu quero dar continuidade ao tema de escatologia. E dentro desse tema de escatologia, eu estou falando sobre a volta de Jesus Cristo. E a aula de número 1 eu falei sobre os 5 termos que a Bíblia se refere para se referir à volta de Jesus. Então, se você quer conhecer os 5 termos que a Bíblia revela, que a Bíblia se refere para se referir à volta de Jesus, assista a aula de número 1. Nesta aula de número 2 eu quero falar sobre a volta de Jesus como um tema, é uma promessa. Quero que você entenda e tenha consciência de que a volta de Jesus ela é uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estejais vós também. Então aqui está uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Esta promessa ainda não se cumpriu. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes dele morrer, padecer, sofrer, morrer e ressuscitar, ele falou esta promessa: não se turbe o vosso coração. Ele falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja vós também. Esta promessa, quando Jesus foi assunto ao céu, o livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9, os anjos ratificam esta promessa. Quando Jesus reúne os seus discípulos e é assunto aos céus, subindo em uma nuvem, os discípulos ficam olhando para os céus e vê Jesus subindo em uma nuvem, e uma nuvem encobre Jesus. Mas 2 anjos se colocam ao lado dos discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viu subir aos céus, ele voltará outra vez. Possa ser que algumas pessoas, ou algumas centenas de pessoas, pensem que esta promessa está sendo demorada de se cumprir, ou que esta promessa não vai se cumprir. Mas para trazer conforto aos nossos corações, o apóstolo Pedro, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro ele diz: amado, eu quero que vocês não esqueçais de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que venha se arrepender. A razão, a causa de Jesus ainda não ter voltado, de não cumprir esta promessa que ele fez em João capítulo 14, do 1 ao 3, é porque ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo, paciente para com aquelas pessoas ainda que não o aceitaram como Salvador e Senhor da vida. Então, entre aspas, essa demora, que alguns acham que Jesus está demorando de voltar, o apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, ele diz que ele disse: amado, não quero que vocês esqueçam de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aí no versículo 8 ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que venha se arrepender.
que você, que eu possamos estar certo de que Jesus vai cumprir essa promessa. E que se você ainda não é cristão, não aceitou a Jesus ainda, que há tempo ainda. Este tempo está se findando. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa buscar ao Senhor enquanto há tempo. Esta promessa, Jesus vai se cumprir. Eu encerro dizendo a promessa que Jesus falou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, estejais vós também. Aí o apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz, amado, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O versículo 8 ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, pois ele é longânimo para conosco, não querendo que não se perca, mas que cheguem ao arrependimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.